Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou estar lhe ensinando como é que você pode alterar a cor de qualquer objeto, de qualquer coisa, e isso você vai conseguir de forma muito fácil, tá certo? Então vamos para cá para a tela do computador, onde eu vou estar lhe mostrando qual ferramenta que você vai utilizar. Primeiramente eu tenho aqui a imagem que eu vou corrigir a cor, né, ou melhorar a cor. Então eu tenho o meu objeto, primeiramente o primeiro passo é esse. A gente tem que ter um objeto que a gente vai transformar a cor. No meu caso, vou transformar a cor desse Camaro aqui e não vai ser mais Camaro amarelo, né? Vamos transformar em outra cor aqui bem interessante. E a gente vai utilizar umas ferramentas que a gente costuma muito utilizar. Uma delas é a ferramenta de seleção, né? Então, tem várias formas de selecionar, mas aqui eu vou utilizar uma em específica para e isso vai variar de acordo com a imagem. Tem imagens que umas ferramentas de seleção vão ser melhores, em outras vão ter outros casos que você vai ter que utilizar outra forma de selecionar. Nesse caso específico aqui eu vou utilizar minha ferramenta de seleção rápida. Então, eu tenho aqui o meu objeto, primeiramente, né? Minha camada do objeto, deixa eu renomear ela para carro. E a gente vai fazer uma seleção na área que eu vou pintar, no caso, na área que eu vou trocar de cor. E a área que eu vou trocar de cor é justamente toda a área amarela. Então a gente vai dando os cliques aqui até selecionar essas partes amarelas. Então deixa eu ir aqui. Diminuo aqui para ser um pouco mais preciso. E aí vou passando nessas outras regiões aqui. Vou selecionar aqui. Seleciono essa parte de cima também. E aí eu vou com o meu pincel pequeno na seleção, para a gente ter um pouquinho mais de precisão, porque se eu aumentar muito ele vai selecionar uma área muito grande, que pode fugir da área que a gente quer, que no caso seria só a amarela, né? Então a gente vem aqui selecionando. Prontinho aqui, já está ok. Deixa eu ver uma outra área aqui. Essa área aqui já está selecionada. Seleciono essa parte aqui também. Prontinho. No vidro não vou querer para selecionar, então eu venho só clicando aqui nessa área de forma bem... Depois a gente pode até corrigir a seleção para deixar ela mais melhor, né? Mas aí vem a critério. Estou utilizando a ferramenta de seleção rápida, o próprio nome já diz, né? É uma forma de selecionar um pouco mais rápido. Eu poderia fazer, por exemplo, na caneta para ser mais preciso. Aí vai do trabalho, né? Se você quiser fazer algo bem legal, algo bem que fique muito bom, né, o trabalho, você vai precisar demorar um pouquinho mais na seleção para que o resultado seja ótimo. Aqui a gente não vai demorar tanto porque aqui a gente vai mostrar só a técnica. E aí o aplique é com vocês. Vocês vão treinando até aperfeiçoar. Então aqui eu já selecionei quase toda. Agora eu vou selecionar a área de baixo. Prontinho. E aí eu vou só passando aqui o pincel. Não tem dificuldade nenhuma de utilizar essa ferramenta, que a gente vai só selecionando. Para esse caso específico, porque tem muito amarelo aqui, a gente consegue selecionar de forma bem simples. Mas se fosse uma variação de muitas cores, a gente seria um pouquinho mais trabalhoso. Aí a gente teria que utilizar mesmo a caneta para ir parte a parte. Deixa eu ver se eu consegui selecionar meu objeto todo. Deixa eu só tirar a seleção daqui, que eu não quero que pegue essa área aqui. Essa área aqui tá ok. Não quero que pegue essa área. Agora tá aqui, ali tá ok, aqui tá ok. Aqui tá ok. Certo. Certo, conseguimos selecionar nosso objeto. Então, a gente tem aqui nosso objeto selecionado. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai aplicar uma camada que se chama, uma camada de ajuste. A chamada matiz de saturação.
Com essa camada, a gente abre um painel aqui pra gente, né, onde tem matiz, saturação e luminosidade. Basicamente o que é isso? Se você tira a luminosidade, né, claro, vai escurecer. Se você coloca a luminosidade, vai ficar mais claro. Mas aqui sempre a gente deixa no padrão, 0. A gente não vai mexer na luminosidade. Luminosidade é se a gente quiser aumentar o brilho, se a gente quiser aumentar algo do tipo, a gente vai utilizar outra ferramenta. A gente não utiliza a luminosidade, porque vai perder, na verdade, o arquivo. A saturação a gente utiliza bastante. A saturação a gente vai dar um equilíbrio ali para aquela alteração da cor ser um pouco mais realista. Por exemplo, eu vou mudar aqui, vou começar a mudar minhas cores. Ó. Se eu mudar aqui, puxar para a esquerda, pode perceber que eu estou alterando a cor do meu carro. Agora ele está um Camaro vermelho, um Camaro rosa, um Camaro azul. Se eu puxar para o outro lado aqui, um Camaro verde limão, né? Camaro verde, um Camaro azul, um ciano e um azul um pouquinho mais tom de bebê, um pouco nessa cor. Então vamos dizer que eu vou colocar numa cor que é bem viva, esse verde aqui. Para a gente trazer mais realismo para a nossa alteração de cor, é importante que a gente tire um pouco a saturação, porque se a gente deixar muito vivo, fica algo muito assim surreal, né? Fica fora da realidade. Então a gente deixa sempre um pouco diminuindo a saturação. Pode perceber que qualquer cor que a gente for utilizar, se a gente deixa a saturação um pouco mais baixa, a gente consegue um pouco mais de realismo na nossa alteração de cor. Então essa é uma dica muito importante que muita gente não pratica. Às vezes a pessoa já alterava as cores, mas a pessoa não alterava a saturação. E isso fazia com que o projeto ficasse assim, alguma coisa fora do normal. Então a gente pode perceber que a gente altera as cores e não fica algo fora do normal, tipo um vermelho muito forte. A gente sabe que a gente não tem uma cor de um carro que fica muito, muito viva de doer o olho. Então a gente tem que deixar sempre a saturação um pouquinho mais baixa para trazer um pouco mais de realismo. Por exemplo, esse roxo aqui, esse violeta, né, tá muito forte. Então a gente deixa ele um pouquinho mais reduzido, olha a diferença que faz. Certo? Então essa é a dica de que você pode facilmente alterar a cor de qualquer objeto. Aqui eu apliquei em um carro, mas você pode aplicar isso em uma roupa, em um boné, em qualquer objeto mesmo, até uma folha. Tudo que você imaginar você pode aplicar essa técnica aqui e alterar a cor do que você quer, certo? E aí tendo sempre o controle na saturação. Você vai sempre controlar a matiz e a saturação para não ficar uma cor muito viva, certo? Então essa daqui é a dica de hoje, o tutorial de hoje. E até o próximo tutorial.